E se você tivesse todo o dinheiro que você sempre quis, o que você manifestaria na sua vida? Esta é o tema do estudo de caso de hoje. Muito prazer, eu me chamo Alisson Maia. Eu ajudo pessoas a manifestar os seus sonhos e objetivos de vida através de uma reprogramação mental da mente consciente e subconsciente, alinhando a mente do Criador. Bora mais um vídeo de hoje e esse é um estudo de caso bem interessante de uma pessoa que está fazendo um acompanhamento comigo. E aí eu fui e perguntei para ela se ela tivesse todo o dinheiro que ela sempre quis, o que você manifestaria? Primeiramente, o que é manifestação, o que é cocriação? Isso nada mais é do que uma projeção futura de algo que você deseja realizar, viver na sua vida hoje, considerando o agora. É você dar o salto para algo desconhecido na sua vida para trazer a existência. É você ter um sonho, um objetivo e trazer esse sonho, esse objetivo para essa realidade aqui e agora. Mas será que não tem algo por detrás desse sonho, ou melhor, algo na frente desse sonho que está impedindo dele chegar até você? Então, quando eu fiz essa pergunta para a cliente, ela falou assim: Alisson, se eu tivesse todo o dinheiro que eu sempre quis na minha conta, eu estaria viajando. Falei: é mesmo? Você estaria viajando? E você ia para onde? Não, mas espera aí. Aí começou. Falei: viajando. Eu iria conhecer a Europa, por exemplo. Eu estou aqui na América, mas eu gostaria de conhecer a Europa. Falei assim: e como seria se você conhecesse a Europa? Tem condições? Aí ela olhou assim para mim. Falei: não, mas aí eu teria que deixar minha família. Falei: você teria que deixar sua família? E o que acontece se você deixar sua família? Talvez eu poderia perder o meu casamento. Talvez eu poderia perder minha posição aqui no, na, na casa no qual o meu marido. Mas por que você tem medo de perder a posição com o seu marido? Seu marido não conseguiria trabalhar com você? Não, mas aí não, ele não pode. Até ele pode, mas eu acho que não seria viável para ele. Mas por que não é viável? Ele não trabalha remoto? Sim, ele trabalha remoto, mas não é viável. Eu falei assim: mas por quê? Aí começou. Aí pulou para frente, né? Aí ela observou que existia algo que era traumatizante. Eu falei assim: como assim? Eu falei assim: não, meu marido não pode, eu não posso deixar o meu marido. Ela tinha medo de deixar o marido. Mas por que você tem medo de deixar o meu marido? E aí ela começou a revelar para mim como ela era. Eu falei assim: como assim, Alisson? Eu perguntei, né? Como assim, fulano? Então, Alisson, quando eu conheci meu marido, ele era casado. Eu falei: hã? É. Então, é uma longa história que a gente vai começar aqui agora. Eu falei: tá bom, vamos lá. O que aconteceu? E aí eu fui escavando o sistema de crença dela. Porque assim, ela já tinha tudo, né? Ela tinha casa, tinha carro, tinha apartamento, tinha um trabalho. E eu perguntei assim: e aí, o que você quer manifestar? O que você gostaria? E da viagem, ela abrir o subconsciente dela e pude perceber que, na verdade, eu deveria, como nós fizemos, fazer um corte energético, um divórcio, cortar o cordão energético que estava ligando ela, o marido e a ex-esposa. Porque houve um trauma, houve um rompimento da família. Pelo que ela foi me explicando, eu percebi que assim, esse casamento ele já não estava para acontecer. Ele já, assim, não é que ele não estava para acontecer, mas tinha uma série de fatores. Ela já vinha arrastando por muito tempo. E só que ela foi, como se diz, a última gota d'água para aquele casamento acabar. Só que, querendo ou não, houve uma, como eu posso dizer, uma violação ética e moral dos costumes sociais da nossa sociedade aqui do Ocidente, certo? Ou seja, se relacionou com um homem que era casado.
Então, isso gerou um impacto muito grande na vida dela, porque ela sempre tem medo de perder o marido. Por que ela tem medo? Porque é como se ela tivesse roubado o marido da outra, inconscientemente. E a outra pessoa fica sempre o quê? Mandando que uma energia contrária. Então, de algo que era voltado à manifestação de criar um sonho, eu tive que voltar no passado. E ao voltar no passado, nós identificamos um bloqueio, né, que ela ainda não havia me revelado. E assim, o cliente, ele parece que ele vai revelando por camadas, sabe? Porque isso é normal também do, do processo, né? Porque tem áreas e traumas que você e eu vivenciou, que nós vivenciamos, né, na nossa vida, que infelizmente o cérebro ele cria uma camada protetora para que nós evitemos olhar para aquela situação. E aí, ao olhar isso, eu fiz um exercício que eu aprendi, que é esse corte de gancho, principalmente a unificação, integralização desses relacionamentos como viés kármicos, liberando o perdão, liberando as almas, fazendo resgate de almas para que ambas as partes, porque o que acontece? Como houve esse entrelaçamento, né, e ali gerou muita raiva, muito ódio, muita amargura, estavam os três presos nessa situação. Enquanto você não fizer uma limpeza energética disso, a situação não vai para lugar nenhum. O marido não consegue avançar muito, até prospera, mas fica naquele linear. A ex-esposa também fica num linear doentio e ela também não consegue avançar. Né? Foi o caminho. Aí eu falei assim, olha, tem um jeito disso. Fizemos esse corte e por essa situação me veio uma outra situação para ela. E aí eu puxei na linha do tempo dela um propósito, que ela sempre me perguntava, né? Só, qual o propósito que eu tenho que fazer? Olha, porque na vida existe uma contabilidade cósmica, né? O que é essa contabilidade cósmica? Tudo que você faz que é a favor da vida, que é em prol da comunidade, que gera amor, que gera compaixão, você gera crédito. Tudo aquilo que você faz que é contra a vida, que é para destruição, você gera débito. Então, por mais que ela tenha sido pouca função naquela separação, na verdade, assim, né? Foi algo que aconteceu, mas que deveria ter sido mais leve. Deveria ter sido mais leve. Em qual sentido? Ela deveria ter se posicionado no sentido de que espera o rapaz, né, o homem terminar aquele relação para você começar a relação com ele, né? Porque senão vai gerar marcas dolorosas. E aí nisso, no que eu fiz todo o trabalho, me veio a informação falando o seguinte, olha, agora fulaninha, que no caso é minha cliente, né, vai ter que restaurar outras famílias. Para que a família dela fique em paz, ela vai ter que restaurar, porque se ela destruiu uma, ela vai ter que resgatar 100. É. Então, assim, infelizmente nós estamos vivendo na atual era da humanidade esse movimento de, de correção de rota de comportamento, de tudo que você fez. Nada vai ficar para gerações futuras. Você vai ter que resolver aqui e agora. Então, se você foi agente causador de traição, se você foi agente causador de influência negativa, como eu já fui, e hoje eu ajudo pessoas positivamente, se você foi um agente causador de dano a terceiros, né? Se você fez o mal ao outro, se você invejou, se você desejou aquilo que era do outro, se você atrapalhou rota. Me lembro uma vez de um caso até que aconteceu comigo. É assim, um prejuízo que me gerou um dano muito grande, que foi quando eu simplesmente apresentei negócios para terceiros. Eu fiz o elo de negociação e por mais que o problema era dos dois, mas se eu não tivesse apresentado aquele negócio, o negócio não teria desfeito.
Então, assim, eu hoje, para apresentar negócios, eu penso bastante, porque às vezes essa interligação, eu ser o agente apresentador vai me gerar marca. E às vezes eu não sei de onde está vindo. Então, às vezes você já apresentou pessoas que não era para ser, conhecia, aquilo ali gerou todo um problema naquela relação. E isso está caindo no seu campo. Infelizmente, pessoal, infelizmente é uma verdade que dói a gente saber falar, mas como assim? Eu simplesmente apresentei o negócio. Toda relação que tem vai a partir de confiança, né? A partir da fé em alguém, né? Igual, por exemplo, quando você vai levar o seu carro no mecânico, você vai perguntar para alguém quem é um bom mecânico sobre algo. E se você vai lá, por exemplo, eu tenho um mecânico da minha confiança, beleza? Fala, olha, para mim funciona assim assado. Beleza. Você me indica? Eu falei, cara, para mim tá funcionando. Não sei se para você vai funcionar, mas como assim? Para mim não vai funcionar? Eu falei, não, cara, para mim funciona. Eu não sei o que você quer, como que você age, eu não te conheço 100%. Aí a pessoa olha assim, mas tô te entendendo. Eu falei, não, é porque às vezes, para você acha caro o serviço do cara. Você acha caro, você está colocando uma energia contrária àquilo ali, e aquele caro, depois ele vai ficar caro para você. Para mim, ele está dentro do meu orçamento. Entende assim o que eu estou querendo dizer? Porque meu carro, eu gosto de tratar ele bem. Então, assim, eu sempre procuro pessoas, situações que vão deixar o carro bem, certo? Pesquiso e para deixar o carro bem. Só que para mim, às vezes, aquele preço tá ok, aquele valor do serviço tá ok, mas talvez para você não esteja, e se para você não tá, você vai achar caro, e que você acha caro, e quando vê o mecânico, que é bom para mim, não consegue resolver porque você acha caro. Você vê como são as coisas. Para duas pessoas, o mesmo mecânico, um pode servir muito e para outro não. Muito, muito interessante isso. Lembro de uma vez que eu falei de um lavador, de um detalhe, o cara que lava o meu carro e tal. Eu falei, não, cara, eu gosto dele e tal. Eu fui e apresentei, falei, leva lá teu carro para aquele que eu indiquei. Falei, que isso, detestei o cara não me deu atenção, não fez isso. Eu falei, peraí, será que é a mesma pessoa? Então, assim, tem umas coisas que nós temos que tomar cuidado, porque essa contabilidade está sendo cobrada agora. E aí, ao fazer a limpeza energética com aquela cliente, liberei, mas ficou uma missão para ser feita. E muitos de vocês que me acompanham não querem olhar para suas sombras. E por isso que não obtêm resultados. Porque enquanto a sua sombra não for equacionada, o que é equacionar uma sombra? É você trazer ela à consciência, você ter a percepção e você agir em função de reparação, caso seja necessária essa reparação. E aí, por isso que às vezes muitas pessoas paralisam o processo, culpam o terapeuta, culpam a ferramenta que está fazendo, fala que não está vendo resultado, mas não é a culpa do terapeuta, não é a culpa da ferramenta. A responsabilidade e a culpa é de você, que não olhou para dentro, não fez o que foi determinado pela pessoa que está te orientando, quis agir conforme o ego, o terapeuta ou a mesa radiônica vai lá, mostra, olha, não faça esse caminho e você quer fazer o caminho. Então, assim, é uma energia contrária. Então, tem que tomar muito cuidado e tem que olhar. Tem que olhar para poder o quê? Avançar, prosperar, e aí sim a manifestação acontece. Porque às vezes aquela vontade de ter o dinheiro para poder viajar tem uma barreira e essa barreira é fruto do passado. Então tem que tomar muito cuidado sobre isso aí. E eu, se fosse você, começava a olhar para dentro de você e encarasse com amor, com compaixão, entendimento, para ter essa reprogramação a nível celular, ter essa reprogramação a nível energético de todo o sistema, das relações envolvidas, porque o Mestre Jesus já disse: não faça ao próximo o que você não quer que faça a si mesmo. Se você fez, vai ter consequências e você vai ter que reparar essas consequências, porque senão a vida vai te cobrar. Gostou desse vídeo? Fez sentido para você? Mais um estudo de casa aqui para trazer, para despertar a sua consciência para uma nova vertente, para uma nova realidade. Beleza?
Forte abraço, fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu!